Trocar o microfone, deixa eu pegar. Tá bom. Graça e paz, amados. Quem está acordado, diga bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Vamos acabar a bateria. Aleluia. Depois de uma maratona ontem, né? Deus deu graça, né? E todos estão aí. Quero saudar todos que estão aqui hoje, nesta manhã. Os que puderam chegar e os que não puderam. Sejam abençoados. Estou aqui, começando aqui com o apóstolo Silas, que está aqui conosco. Deus abençoe. Apóstolo Márcio está aqui também, aleluia. E sempre, me falha o nome sempre, perdão. Não, a Miriam sim, mas... A Leonide, é certo. Estão aqui conosco. A Miriam, a nossa secretária, nota 1000. Estou vendo aqui Marcelo, Luciana, nossa filha Neuza está ali também, olha aí. E até os netos, hein? Glória a Deus. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Ah, então, desculpa, é que aqui bate a claridade e a gente não enxerga. Profeta Marcelo e a Renata está aí. Tá, ok, muito obrigado. Glória a Deus. Uma palavra sobre essa manhã que veio ao meu coração. Ah, perdão. Eu estou falando que eu estou esquecendo. É que essas luzes aqui, só Jesus para dar graça, viu? Pastor Alexson, pastor Amanda, os filhos estão aí, glória a Deus. Que bom ver vocês. Nós estamos num período muito interessante, que eu acho que todos os anos da minha vida eu nunca tinha vivido. Principalmente quando eu me tornei batizado com o Espírito Santo, de lá para cá, não vi muita coisa acontecer como está acontecendo agora. Há uma, como é que a gente pode dizer assim, uma dualidade, não sei se essa palavra existe, mas veio na minha mente. Eu sou bom para criar palavra. Mas essa veio na minha mente, dualidade. Se ninguém falar nada é porque funcionou. Essa palavra mostra duas coisas, talvez até antagônicas, mas às vezes paralelas. E nós estamos vivendo isso, ao mesmo tempo que estamos vendo um mover terrível em todas as nações, e nós não somos diferentes. Né? Muitas pessoas pensam que é só no Brasil isso, não, irmãos? Ainda não estamos tão ruim. Como uma China, como uma Coreia do Norte, como alguns outros países, estão bem piores, com perseguição e prisão de pastores e tudo mais. Nós ainda estamos em liberdade. Mas ao mesmo tempo que todas as coisas ruins parecem estar acontecendo, governo, leis e tudo mais, ao mesmo tempo nós estamos vendo um despertar em algumas nações que são nações que estavam totalmente apagadas, hoje estão levantando jovens. Eu tenho visto nos Estados Unidos, eu tenho visto, aliás, nos Estados Unidos, desde que começou aquele mover naquela faculdade, naquela universidade, não parou mais. Esse mover continua indo em todas as igrejas. E a grande realidade que a gente tem que entender que o presidente Trump só foi eleito por causa da igreja que entrou em oração. Quando a igreja ora, as coisas mudam, né? E Deus está clamando pela nação brasileira. Porque nós temos um chamado, temos uma promessa que Deus não volta atrás nas suas promessas. Eu creio nisso, eu continuo crendo nas promessas de Deus. E eu sei que Deus está chamando a igreja para isso. A igreja precisa se levantar e não vamos pensar que a igreja vai se levantar em unidade, porque unidade é impossível no meio do homem. Mas Deus trabalha com remanescente, aleluia. E é o remanescente que sempre se levanta. Se nós pegarmos a história de Israel, nós vamos ver que Deus nunca começou com um grupo, nunca começou com uma multidão. Deus sempre chamava uma pessoa. E através da unção dessa pessoa, o povo se levantava. O que Deus está querendo hoje é levantar pessoas. Pessoas que possam ter unção para levantar pessoas mais multidões e fazer um grande avivamento, que eu creio nisso. Mas eu continuo crendo que o avivamento não virá pela igreja.
O avivamento virá pelas famílias. Eu creio muito nisso e creio que todo esse ataque que está tendo sobre famílias é exatamente porque Satanás já deve ter percebido que o mover de Deus vai vir pela família. E esse é o ataque geral nas famílias, né? Eu nunca vi tanto ataque como agora. Não sei se, às vezes eu penso assim, será que é porque antigamente não tinha internet? Será que porque antigamente era só um radinho e era muito difícil a gente ficar ouvindo o radinho? Talvez seja um dos motivos, talvez a gente mesmo esteja estranhando e de repente a coisa já existia. E a gente que não sabia. Hoje não, hoje você fica sabendo na hora o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. E isso é tão verdade que quando Sodoma e Gomorra existia, é milhares de anos atrás, e não tinha nem internet nem rádio. Mas a situação era terrível lá, a ponto de Deus destruir uma cidade. Então eu creio que desde que a queda do homem entrou ao pecado, a situação sempre foi essa. Em Gênesis 6, por exemplo, Deus quis acabar com tudo, começar de novo, de tão arrependido que ele fez de criar o homem. Aí veio o dilúvio. O que mais será necessário vir, né, para que haja arrependimento novamente? Eu creio que nos últimos dias vai ser diferente. Deus vai levantar famílias, principalmente no Brasil, famílias que vão começar dentro de casa, trazer um avivamento para a sua própria casa e também vai atingir os céus espirituais em nome de Jesus. Aleluia. Por outro lado, a dualidade, né? Estamos vendo cada vez mais os sinais da volta de Cristo. Cada vez mais. É impossível alguém hoje falar que não está vendo. É impossível alguém hoje, com toda notícia que está saindo por aí, não entender o que está acontecendo. E a evolução é tão rápida que a gente não consegue nem pegar aquilo que a gente entendia no passado como sinais da volta de Cristo e o que está acontecendo hoje. Parece que a evolução vai nos levar a algo muito pior do que a gente imaginava. E os sinais estão aí. Para mim, um dos grandes sinais da volta de Cristo, são 3 sinais, basicamente. A primeira é a apostasia, que ela já existiu. Apostasia está clara. Apostasia não é pessoas que saem da igreja. Tem pessoas que acham assim, não, ele era crente e deixou. Isso também é uma espécie de apostasia. Mas apostasia é pastores que estão no púlpito pregando algo que não é de Deus. Pregando o evangelho que não é mais o evangelho de Deus. Isso é apostasia. E, infelizmente, Satanás consegue fazer com que milhares de pessoas sigam essas pessoas. É impressionante isso. Como espírito de engano entra, a pessoa entra numa apostasia, e a apostasia é uma vírgula. Uma vírgula. Você pega um texto bíblico normal, o camarada prega um texto bíblico, você olha ele pregando, fala que maravilha, mas tem uma vírgula. E nessa vírgula inclui uma coisa que a gente não percebe. E desliguei. Pronto, eu liguei. Eu que desliguei, desculpa. E a verdade é essa. E isso é apostasia. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo muito, pelo menos na minha rede apostólica que eu comando, de não ficar ouvindo muito esses encardidos que estão aí na internet pregando. Porque cada um deles tem a sua filosofia, o seu modo. Nós temos um poço. Nosso poço é o poço de Jacó, aleluia. E é ele que nós temos que buscar água no nosso poço, não no poço externo que pode vir envenenado. E essas questões me levam a uma mensagem que precisamos mais do que nunca entender que apesar que Jesus está voltando, apesar que os sinais estão claros, apesar que a apostasia já está aqui, apesar que tudo isso, ainda há tempo de fazer muita coisa. E nós precisamos ser despertados para isso. Porque o Senhor da obra vai cobrar de cada um de nós o que Ele entregou nas nossas mãos. E dentro do sermão escatológico que Jesus deu, que é Mateus 24 e 25, é o sermão escatológico que Jesus pregou, dentro desse assunto, e logo na sequência das 10 virgens, que ele faz aquela parábola das 10 virgens, logo na sequência ele fala a parábola dos talentos, que eu queria ler essa parábola junto com vocês. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Porque é assim. Se a gente for lendo e prestando atenção, você vai descobrir que está falando da volta de Cristo. É impressionante isso. Os detalhes, como se Jesus estivesse dando clareza no negócio, mas não, ele está falando uma parábola.
porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles. Eu gostei dessa palavra, imediatamente. Ele não esperou muito tempo, não. Ele não esperou passar talvez 2 dias, não. Imediatamente ele já foi negociar os seus talentos. E ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que recolhe onde não joeiraste, e atemorizado ali fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, falando da parábola das 10 virgens, é muito interessante esse ponto que eu quero destacar em primeiro lugar, que tanto as 5 virgens que não tinham azeite, como esse que pegou 1 talento, todos eles conheciam o patrão, todos eles conheciam o noivo, todos eles faziam parte da família. Não está falando de pessoa ímpia, não está falando de uma pessoa lá de fora, está falando de crente. Tanto das 5 virgens como esse que recebeu 1 talento, está falando de pessoas que Deus vai falar no último dia, Jesus vai falar: não te conheço. Porque 5 que não se prepararam com o azeite, ou seja, com o Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo. Gostei dessa canção que você cantou. E essa canção fala enchendo do Espírito, é uma coisa que nós precisamos muito de novo, para que o azeite não falte na hora certa. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não descuida. Eu vou repetir: quando você está cheio do Espírito Santo, você não descuida. Você não deixa apagar aquela lâmpadazinha que está no teu coração, aquela esperança, aquele desejo de fazer as coisas para o Senhor. E aqueles que recebem 1 talento são aqueles que são preguiçosos, aqueles que não fazem nenhum que Deus deu. Imagina se desse 5 para ele ia enterrar os 5, porque o problema não está no 1 talento, o problema está naquilo que está no coração da pessoa. E essa simbologia para mim é tremenda, porque está falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai, primeira coisa, dos seus, vai saber o que você fez com o que Deus te deu. O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando. E uma coisa muito interessante: Deus pode pegar um talento natural e transformá-lo em um talento poderoso. Algo poderoso. Estava vendo aqui Camila, a Sandrinha, né, que sempre tiveram o desejo de dançar, ela fazendo curso de balé, e hoje Deus usando eles para fazer dança profética, irmão. O que Deus faz? Pega um dom, um talento natural e transforma em algo poderoso. Cada um de nós tem algo na mão. Eu vou falar de novo, porque o lado esquerdo ainda não se converteu.
Cada um de nós tem algo na mão, não é impossível não ter. Deus nunca deixou ninguém sem nada. Alguma coisa Deus colocou na nossa mão. E é isso que Deus quer pegar, que está na sua mão, e transformar em algo poderoso. O seu dom natural, o seu talento natural, Deus quer usar isso para de alguma forma fazer algo poderoso. Eu me orgulho de ser alguém que não é nada. Eu me orgulho de não ser nada, porque eu queria ser alguma coisa, e Deus deixou eu ser essa coisa. Mas Ele falou assim, mas eu vou pegar essa coisa que você queria e vou transformá-la em algo melhor. Eu queria ser professor. Sempre quis ser professor. E quando eu estava para entrar na faculdade, meu cunhado falou assim, você vai ser professor do quê? Você vai sustentar sua família? E eu disse, eu quero sustentar minha família. Ele falou, então não vai ser professor. E ele falou, vai ser um economista, um administrador. Mas no meu coração estava o desejo de ser professor. E Deus honrou tanto que em todas as empresas que eu trabalhei como funcionário e depois como dono de uma empresa, sempre tinha dar aula de alguma coisa. Sempre tinha ensino. E hoje a coisa que Deus mais me dá prazer no coração é ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Em outras palavras, Deus não cria uma coisa do nada. Ele tem algo que Ele já tinha dado para você quando você nasceu. Ele já pôs dentro de você algo que você nasceu. Ele simplesmente quer que você entregue isso para Ele e que Ele transforme isso em algo poderoso para usar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão aqui comigo? Pegar um exemplo simples que todo mundo conhece. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, tinha detalhe, irmão, que hoje talvez até uma faculdade de engenharia não tem tanto detalhe. Talvez para construir um prédio hoje não tem tanto detalhe, porque o engenheiro está preocupado com a estrutura só. Ele está preocupado de que a estrutura aguente. Mas naquela época, quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele não mandou só a estrutura, Ele deu detalhes do acabamento. Ele deu detalhes do acabamento de tal forma que tinha que ter alguém poderoso nisso. Venha comigo aqui em Êxodo capítulo 31, aleluia. 31, de 1 a 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, prata, cobre, em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira para trabalhar em todo o louvor. E veja, em todo o lavor, Deus pegou alguém que talvez tinha um desejo de alguma coisa e transformou esse camarada num dos melhores homens para fazer ouro, prata, construção da parte do tabernáculo que tinha que ser perfeitinho. Então eu não tenho dúvida do que eu estou falando hoje aqui de manhã. Deus me trouxe aqui para dizer que cada um de vocês, Deus deu algo para vocês. Alguma coisa Deus deu para vocês, não é impossível que alguém não tenha nada. Então nós temos que entender o que é que Deus está dando na minha mão, em primeiro lugar, o que é que Ele quer converter isso que Ele pôs na minha mão em algo poderoso, e depois Ele quer me dar os dons que Ele vai me dar, e cada dom Ele vai me cobrar um dia. Porque nós não podemos ser o servo preguiçoso. Alô? Estou falando com a igreja certa hoje? Esse jovem que ele chamou, não sei se era jovem ou homem, ele falou preguiçoso. Olha a palavra que Jesus coloca na palavra, servo mau e preguiçoso. Porque deu algo para ele, ele não fez nada com aquilo que ele deu. Isso é muito sério, irmãos. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente tem é muito pouco. Mas nem o pouco a gente faz, como é que a gente vai fazer o grande? Como é que Deus pode pôr coisas grandes na nossa mão se o que é pequeno a gente não consegue fazer? Mas quando você começa a fazer algo, mesmo que seja pequeno, Deus vai te dar mais. E a palavra final foi difícil de ler aqui, porque ele disse até o que tem vai receber mais, mas o que não tem vai ser tirado. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos no tempo de entender o que é que Deus quer de cada um de nós, o que Ele quer transformar. E eu vejo um exemplo tranquilo aqui de Moisés também. Quando Moisés foi chamado aos 80 anos, graças a Deus aos 80 anos, já está quase lá.
Isso significa que eu vou começar ainda. Quando Deus chamou Moisés, o que ele tinha na mão era só uma vara. Só uma vara. E era uma vara instrumento de trabalho. Cada um de nós tem um instrumento de trabalho. Para os que trabalham fora. Você tem um instrumento, você tem algo que Deus te deu de sabedoria, um diploma, não sei. Algo que você recebeu para fazer o teu trabalho. E Moisés tinha a vara. A vara era para cuidar das ovelhas, porque a ovelha é burra. Eu vou repetir. Ovelha é burra. Então tinha que ter uma vara para bater na ovelha, para ela não cair no buraco, para ela não desviar. Esse era o instrumento de trabalho de Moisés. 40 anos com aquele instrumento. O que Deus fez? Com uma entrada na vida de Moisés poderosa, com uma unção poderosa, ele transforma aquela vara numa vara poderosa, que ao levantar a vara, abre o mar vermelho. Ao tocar numa rocha, sai água. Era a mesma vara, irmão, não mudou. Ele não fez uma vara de ouro. Ele não embelezou a vara, ele não pôs um papelzinho na vara. Era a mesma vara que ele usava para cuidar das ovelhas. Essa é a grande vantagem. Deus não vai pegar algo que ele te deu para você e fazer um negócio dourado, de ouro, bonito, para você aparecer, não. Ele vai usar o que você tem, por mais simples que seja, é o que ele quer usar. Quantos estão aqui comigo? Põe a mão no ombro de alguém, se você puder. Põe no ombro de alguém. E diga assim: Deus vai cobrar o que ele deu para você. Eu lembro que em 1992, você já tinha nascido, Camilo? Não. Já tinha nascido? Já tinha nascido? 92? Já? Oxa, não acredito. Em 92, Deus deu uma palavra através do pastor Arlindo, que nós iríamos para a televisão. Imagina, a gente estava começando. A missão começou em 91, não era pastor na época, não tinha igreja, não tinha membro. E Deus fala: vocês vão para a televisão. E eu falei: tá bom, vamos lá. E quando nós fechamos o contrato, o pastor Arlindo falou assim: quanto mais Deus dá, mais ele vai cobrar. Que palavra dura. Se ele tivesse falado do ano, acho que eu nem ia para a televisão. Porque começa algo novo e você começa a despertar. E se você não tomar cuidado, aquilo se torna um Deus para você, um bezerro de ouro. Então Deus começa a cobrar que você não transforme o que Deus está pondo na sua mão em algo que é seu, mas é algo que Deus deu. Então Ele pode cobrar. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém, por favor, me ajuda e diga assim: Deus vai cobrar de você, meu filho, não esquece. Tem algumas pessoas que eu já vi falar isso, que quando cita esse talentos, diz que Deus foi injusto. Deu 5 para um, 2 para outro, mas deu só 1 para o camarada. E que por causa disso que ele não fez nada. Irmão, Deus só dá para nós segundo a nossa capacidade. Deus jamais vai colocar na sua mão algo que você não tem condições. Deus não vai matar você dando algo que você não consegue. Deus vai colocar na tua mão o que você pode. Então não importa se é 1, se é 2, se é 5, se é 10, é o que você pode fazer. Aquele jovem, ou homem, não sei, talvez ele enterrou o talento primeiro por ciúmes. Talvez ele ficou com ciúme do outro que estava com 5. Esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Muitas vezes a gente fica com ciúme da igreja do vizinho. Por que aquela igreja cresce, a nossa não cresce? Por que lá acontece isso, aqui não acontece? Meu irmão, dentro do pouco que Deus deu, nós temos que fazer algo melhor que aquele que tem 5, porque senão vai tirar de nós e dar para quem tem 5. Aleluia. Quantos estão aqui comigo? Eu andei esses dias com a Sandra e o Rafael no carro, já que o César e a André estão viajando ainda, e pude ouvir algumas coisas que vocês nem percebem, que eu fico prestando atenção. Ai. E algo me alegrou o coração quando ela disse assim: nós fizemos um curso de missões e já estamos começando a fazer evangelismo. Isso alegrou meu coração, porque se não houver evangelismo, nós não saímos do lugar. E o evangelismo profético desses dias é a coisa mais importante, porque as pessoas lá fora não querem um papelzinho escrito que você é crente, que a igreja não sei o quê. Eles não querem ver isso, não. Eles querem, você entra com o papel e joga fora, que pensa que você está vendendo alguma coisa.
Hoje você tem que entrar na casa de alguém e dizer assim, tem alguém doente aqui, eu vou orar e vou curar essa pessoa em nome de Jesus. E ao curar essa pessoa vai querer saber de onde você é e o que tem que você cura e as pessoas são curadas. Você ora e as pessoas são curadas. Esse é o evangelismo dos últimos dias. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar parados, sem fazer nada. E Jesus vai voltar e vai dizer, o que você fez com o que eu te dei? Cadê o talento que eu te dei? Cadê o dom que eu pus na tua mão? Cadê aquilo que eu pus para você fazer e até agora você não está fazendo? Cadê? Não adianta nós dizermos, mas eu trabalho muito. E Jesus falou, eu trabalho tanto e o meu pai trabalha também. Muitas vezes a desculpa nossa é a falta de tempo. Mas a gente não tem falta de tempo para assistir jogo de futebol, não tem falta de tempo para ver filme novo, não tem falta de tempo para ver tanta coisa, mas para fazer aquilo que Jesus deu. O tempo está terminando. Eu vim aqui hoje para dizer para você que o tempo está terminando e que se falta tempo, pouco tempo, ou temos que fazer algo nesse pouco tempo. Ou a gente faz, ou Deus vai tirar de nós o que Ele pôs na mão, porque Ele disse que Ele que não fez, tira dele e põe para quem fez. Põe a mão no ombro de alguém, dá um chacoalhão e fala assim, eu acho que a mensagem é para você hoje. Talvez esse homem aqui também enterrou talento porque ele se sentiu rejeitado. É aquela história de ficar comparando com os outros. Por que Deus usa esse e não usa aquele? Por que usa desse dom, por que não usa? Não, Deus sabe o que eu posso e o que eu não posso. Então essa questão de rejeição é coisa do diabo. O diabo que coloca na cabeça das pessoas que você é rejeitado, que para você não te dão nada, que olha, os outros são melhor que você, olha, o pastor fala não sei de quem, mas não fala de mim. Isso é rejeição do diabo. E talvez esse jovem estava com tanta rejeição, porque ele só recebeu um, que ele resolveu enterrar. E a rejeição não é de Deus, porque Deus não rejeita ninguém, aleluia. Talvez ele ficou ouvindo as pessoas dizer, isso que Jesus poderoso. Eu estou imaginando, e não é pecado, porque não está escrito na palavra, mas eu fico imaginando o camarada com um talento e o outro fala assim, só um, eu tenho dois. E aí começa a desprezar o cara. As pessoas, amigo dele, fala assim, só deu um para você? Só isso que Deus te deu? E começa a sentir o desprezo. Talvez por isso ele falou, tá bom, então eu vou enterrar. Nós não podemos ouvir as pessoas. Eu vou repetir, não temos que ouvir ninguém. Aquilo que Deus pôs na tua mão é você que tem que fazer. Você está aqui comigo? Põe a mão no teu irmão e diga assim, essa manhã. Fala bem alto, esta manhã. Deus quer desenterrar o que você já enterrou. Antes que seja tarde demais. Por isso que quando Deus fala de multiplicar talentos, multiplicar dons, está dentro da lei básica do reino de Deus. A lei básica do reino de Deus é a lei da multiplicação. Não existe no reino de Deus lei para enterrar nada. O que tem na palavra de Deus é multiplicação. Isso faz parte do primeiro princípio da criação. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Verso 29, eu vou repetir esse tema aqui. Porque essa revelação que Deus me deu para isso aqui é tão forte, que eu entendi que tudo do reino de Deus está ligado a esse princípio. Gênesis 1, 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Esse é o princípio básico do reino de Deus, porque foi criado junto com os dias da criação. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, ele estabeleceu a lei do reino. Depois Jesus veio e complementou, mas a lei do reino é essa. Nós só podemos comer aquilo que tem semente. Eu vou repetir. Deus só quer que a gente coma fruto que tenha semente. Porque se não tiver semente, vai virar estéril. O que não tem semente é esterilidade. Mas aquilo que tem semente tem como continuar.
E eu sempre tenho essa certeza absoluta, apesar que a Bíblia não fala, não vi nenhum teólogo falando, mas eu tenho certeza absoluta que se Deus falou que podia comer toda a árvore que tinha fruto e que dê semente, para mim está claro que se tiver uma árvore que tem fruto e não tem semente, ele não pode comer. Está claro isso para mim. Então qual é a árvore que Satanás vai apresentar para ele? Aqui tem semente? Não, aqui não tem semente, porque Satanás é estéril. O princípio de Satanás é esterilidade, é não produzir nada, é não ter colheita. Mas o princípio de Deus é ter fruto. Desde o começo da criação, Deus estabeleceu que tem que ter fruto com semente. Ou seja, você vai ter um fruto, mas tem a semente para continuar. E se nós não continuarmos, enterrarmos como aquele rapaz enterrou o talento, isso é estéril, é esterilidade. E isso é uma coisa que nós temos que pensar hoje, nessa manhã. Aleluia. Vocês estão aqui comigo? Põe a mão no nome de alguém e fala assim, não esquece. Deus vai cobrar o que Ele colocou na tua mão. E para terminar, tudo que Ele vai cobrar não é para continuar na terra. Eu vou lá, calma. O que Ele vai cobrar é quando for para ir para o céu. Porque quando Ele volta, é que Ele cobra. Ele não cobrou por telefone. Ele não mandou o internet cobrar antes. Manda cobrar. Ele cobrou só quando Ele voltou. Isso significa que enquanto Ele não voltar, não tem cobrança. E enquanto Ele não voltar, você tem chance. Eu não sei se você está entendendo. A tua chance é até Ele voltar. Se Ele voltar, não tem mais chance. Porque quando Ele voltar, Ele vai perguntar o que você fez durante todo o período que Ele foi e voltou. E nesse tempo Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo. Esse gozo é a eternidade, irmãos. Ele está falando de coisas escatológicas, coisas do céu. Que quando Ele voltar, Ele vai cobrar isso, para que a gente possa saber que vai entrar ou não vai entrar. É lógico que isso não está falando de salvação. A salvação não é com talentos e com dons, mas aquele que foi salvo, aquele que Deus pagou um preço, através de Jesus, pagou um preço caro. Irmão, entenda isso, o preço que Jesus pagou por você é tão alto, que pode ser um dom só. Deus vai cobrar de alguma forma, fazer o que você fez, com todo o sacrifício que Jesus fez por você. É muito sério isso. E a igreja precisa ser despertada para isso. Em nome de Jesus. Você está aqui comigo? E você vai me dizer assim, mas e aqui na terra? Eu só vou fazer dom, talento, multiplicar e o gozo é só no céu? Não. Quando você está desenvolvendo os seus dons e talentos, você tem gozo. Eu vou repetir. Quando você está fazendo algo que Deus pôs na tua mão, você tem gozo. Eu quero dizer para vocês que eu tenho alegria de fazer o que eu estou fazendo. Talvez para alguns não deve, porque cada um tem um estilo. Mas está todo fim de semana no aeroporto, num avião, viajar todo fim de semana, depois ministrar na igreja, ministrar na outra igreja, ministrar na outra igreja. Você fala assim, você não está cansado? O corpo até diz que está, mas meu espírito diz assim, vai em frente. Porque eu tenho alegria de fazer isso, eu não faço isso porque eu tenho que fazer. Aliás, não recebo nem salário por isso. Porque o meu patrão manda tudo. Então, se você não fizer o teu trabalho com alegria, você vai ter um fracasso aqui na terra. Por que tem tanto pastor querendo desistir? Você quer ver ficar desesperado quando tem pastor que fala, estava pensando em desistir. Dá vontade de pegar um chinelo, para não falar outra coisa, e meter na cabeça do cara. Alô? E eu fico mais chateado quando tem ministérios que dizem, o pastor agora tem que ser jubilado. Meu irmão, quem está fazendo o que Deus mandou, se você está com o gozo de fazer o que Deus mandou,
O seu júbilo você vai ser só jubilado quando for para o céu. Você está aqui comigo? Alô? Moisés tinha 120 anos e só parou porque Deus mandou ele parar. Porque se Deus não mandasse ele parar, ele ia entrar na terra prometida, pode ter certeza. Ele ia derrubar as muralhas no lugar de Josué, ele ia em frente. Não tem problema de idade, tem problema de você querer fazer o que Deus pôs na tua mão. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Pensa no quê? Matar, ele não pode matar se Deus não permitir. Então ele tem que matar alguma coisa. O que ele vai matar? A primeira coisa é a alegria. Ele vai tirar a tua alegria. Ele vai dizer que o que você está fazendo não é isso que você devia fazer. Você devia aproveitar a vida. Você devia aproveitar as coisas da vida. E aí ele começa a matar a tua alegria de fazer a obra de Deus. Alô? Ele veio roubar o quê? Ele veio roubar tudo que você tem para transformar aquilo que você tem em coisa dele. Para mudar a sua forma de ser para ser a forma dele. E veio destruir quem? A família. Porque é a base de todo o evangelho do Senhor. Aleluia. Mas eu queria uma boa notícia. Ele tem 3 armas. Jesus ficou 3 dias na cruz do Calvário para matar cada uma dessas armas. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância, porque lá na cruz eu já matei roubar, matar e destruir do diabo. Aleluia. Quantos estão aqui comigo? Feche seus olhos por um momento. E eu quero que enquanto você estiver com seus olhos fechados, orando, você escute o que eu vou falar agora. Quanto mais você usa o que Deus te deu, mais Deus enche a tua mão. Deus não trabalha com quem tem agenda vazia. Deus trabalha com quem tem coisas fazendo. Quanto mais você faz, mais Deus vai te dar. Agenda vazia é obra do diabo. Agenda vazia traz cabeça vazia, mente vazia. Eu não estou falando de agenda do mundo, eu estou falando da agenda de Deus. Quanto mais você trabalha para Deus, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Mais você vai ser cheio de milagres. E esse é o tempo, aleluia. Pai, eu quero entregar essa palavra nas suas mãos. Obrigado porque o Senhor me alerta, o Senhor alerta as pessoas também. Nós jamais vamos poder dizer que o Senhor não falou, que o Senhor não alertou. Desde o tempo que o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor está falando a mesma coisa. O Senhor está entregando os talentos, os dons e continua fazendo isso. Mas muitos de nós enterram os talentos. Muitos de nós dão desculpas. Muitos de nós, Senhor, achamos cansativo fazer a obra do Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque se continuarmos dessa forma, não vamos entrar no gozo eterno. Nesta igreja e a esse povo que está aqui nesta manhã, que veio ouvir essa palavra, desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Pai, porque para o Senhor não tem acepção de pessoas. Não existe aqueles que podem e os que não podem. Para o Senhor todos podem. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível para o Senhor. E a Tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, nós não temos desculpa diante do Senhor, mas nós estamos clamando nessa manhã. Desperta no Senhor. Desperta no Senhor. Traz, Senhor, o avivamento dentro de nós em primeiro lugar. Começa a avivar a nós mesmos, Senhor. E que nós mesmos podemos ser canais de bênção para outros que talvez estejam desanimados. Que o nosso ânimo, a nossa alegria contagie aqueles que estão precisando. Para a glória do Teu nome. Quero te pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui nesta manhã. Cada pessoa, independente da sua idade. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha trazer uma convicção
de que eles têm um chamado, que eles têm algo na mão que pode oferecer ao Senhor e o Senhor transformar em instrumento de bênção. No poder do nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoa o Senhor, profeta César, profeta André, que estão em viagem voltando para o Brasil. Que a viagem deles seja tranquila, tremenda, e que eles possam aqui, Senhor, distribuir também os frutos que eles receberam naquele lugar. Cada ministério aqui representado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, levanta, Senhor, de alguma maneira, algo que desperte o coração deles para a obra que o Senhor tem nos últimos dias. No poderoso nome de Jesus e para a glória de Deus. Fica no teu lugar, põe a mão no teu coração. Eu queria fazer um desafio para você mesmo. Que você falasse com Deus. Se você crê nisso, se você não crê, não faz não. Mas se você crê, fala, Senhor, mostra para mim, nesses dias, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, mas eu quero que o Senhor fale claramente, porque eu não quero enterrar os talentos. Fala de novo, Senhor, no meu coração. Me desperta de novo. Mostra de novo, Senhor, na minha mão, na minha mente, no meu coração, algo que eu posso desenvolver, Senhor. Me dá uma direção, Senhor. Espírito Santo, me convence, em nome de Jesus, e faz algo poderoso. Eu não quero, Senhor, usar essa palavra de hoje e jogá-la no fundo do abismo. Não, Senhor. Eu quero que essa palavra que o Senhor está trazendo hoje, ela frutifique no meu coração. Eu quero que ele dê fruto, Senhor, porque começa com a palavra recebida, que ela é semeada. E quando a palavra é semeada, se o terreno for bom, vai ter colheita. Aleluia. Aleluia. Pai, atende cada desejo hoje. Começa comigo, Senhor. Começa comigo. Atende cada desejo. Senhor, aqueles que o Senhor conhece, que têm possibilidades de serem aqueles que vão dar frutos de verdade, entrega mais dons a eles, Senhor. Enche a mão dele de dons, Senhor. Aqueles que não enterram os seus dons hoje, Pai, faça mais ainda, entrega mais ainda, em nome de Jesus. É o meu pedido nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria chamar a pastora Sandra. Hoje temos uma pequena maratona, à tarde eu vou ministrar lá na pastora Débora, e amanhã volto para São Paulo para fazer as 7 semanas de libertação, e aí continuamos em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Quantos foram abastecidos do Senhor nessa manhã? Quantos foram despertados pelo Senhor nessa manhã? Amém? Quem crê que essa palavra Amém. é para nós, é para você, é para minha casa, é para mim, para minha família? Amém? Amém. Mas a fé sem obras ela é morta. Em Tiago 2,17 diz assim também, a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Lá no verso 22, você pode ver que tanto a fé como as obras atuam juntas. E a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Então hoje nós somos chamados a fazer algo pelo Senhor. E nós não vamos sair daqui nessa manhã sem fazer algo pelo Senhor. Nós vamos entregar agora as nossas ofertas. E hoje, um dia muito especial. Esse foi o ano que nós mais tivemos o pai e a mãe aqui conosco. Foram 4 vezes, pai? 4 vezes. Né? 4 vezes que nós tivemos a honra de tê-los aqui. E hoje, pela última vez desse ano, estão conosco. Então, hoje as nossas ofertas, elas vão ser para selar essa palavra, mas também para honrar a vida dos nossos pais que estão aqui conosco, servindo ao Senhor, servindo a nossa casa, dizendo sim, entregando seus talentos, sua vida. Nós vemos eles como referência de toda essa palavra que foi ministrada, como um modelo para seguirmos. Então, hoje nós vamos entregar as nossas ofertas em forma de honra. Eles vão colocar e projetar o Pix do Pai. Não é mesmo? Você pode fazer o Pix diretamente para ele, na conta dele. E quem tiver espécie, as meninas vão estar aqui. Por isso que você pediu meu Pix, né? Por isso que eu pedi seu Pix. Esperto. Então nós vamos fazer essa oferta hoje, de selando essa palavra e o nosso compromisso com o Senhor, de que nós iremos apresentar os nossos talentos. Nós vamos
multiplicar os dons que o Senhor nos deu. Nós vamos frutificar aonde o Senhor tem nos plantado. Aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família e por onde nós andarmos, em nome de Jesus. Enquanto eu oro, você pode fazer a sua oferta. Oh, Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã e te agradecer, Senhor, porque se o Senhor ainda está chamando a nossa atenção, é porque de alguma forma o Senhor ainda conta conosco. O Senhor ainda espera pelos nossos talentos, o Senhor ainda espera a nossa ação. Pai, por isso nessa manhã a nossa oferta é um sinal de honra e de compromisso, de que sim, Senhor, nós estamos aqui e dizemos, eis-nos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, e declaramos, Pai, que nós queremos trabalhar e frutificar para o Seu reino. Nós queremos, Senhor, ver o Seu reino crescer, se expandir, ver o Seu nome ser conhecido nessa cidade e em todas as cidades que estão aqui representadas e na nossa nação. Pai, por isso hoje nós selamos em forma de honra e em forma de gratidão. Nós abençoamos, Pai, a vida do apóstolo Géser e da apóstola Cleide, que estão aqui nos servindo. Senhor, que eles possam retornar em bênção para São Paulo. Eles continuem, Senhor, sendo usados e honrados por onde eles passarem. Que a sua mão esteja com eles, fortalecendo, trazendo saúde, ânimo, força, vigor e alegria em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam honrados e cheios do Seu Espírito Santo. E assim também, Senhor, nós oramos por cada um que está aqui. Entregamos a Ti, Senhor, esse culto, Pai. E possamos ir para as nossas casas e que essa palavra possa reverberar dentro do nosso coração. Que o Senhor possa dar frutos em nós, que sejamos boas terras, terras férteis que frutificam a cada dia mais. Desperta, Senhor, nosso coração, em nome de Jesus. Nos leve em paz, em segurança e que possamos continuar na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido. Aleluia. Seu irmão, não saia sem falar uma bênção, Eu posso profetizar algo para o seu irmão. Claro, o pai quer falar mais um pouco. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Queria dar uma notícia que em março do ano que vem nós voltamos a ter escola aqui. Só não sabemos ainda se vai ser aqui em Maringá ou em Paysandu. Estamos aí definindo. Eu queria apresentar o nosso diretor da escola aqui. Fique em pé, apóstolo Márcio. Nosso diretor da escola, aleluia. Voltou com força total. Eu queria apresentar a nossa secretária. Secretária nota 1000, a Miriam, pastora Miriam. Estamos só definindo o local, né? Mas em março a gente já começa, em nome de Jesus. Uma boa notícia. Amém? Amém? Aleluia. Obrigado, pastor.